Do you like sushi? É nosso convidado, Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal. Bem-vindo à RTP. Já ouvimos esta semana o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que o governo português tudo fará para ajudar ao diálogo. É pouco para a Iniciativa Liberal? Boa tarde. É pouco porque nós não estamos a falar de algo que seja novo. Recordar que, e faz agora um ano, decorreram eleições autárquicas em Moçambique e já na altura houve bastantes irregularidades, de tal forma que houve tribunais a solicitar recontagens e até repetição de eleições. Na altura também houve protestos legítimos e pacíficos da população na rua e houve repressão policial sobre esses processos. Portanto, estamos a ver um déjà vu. Relativamente há um ano e agora houve aqui uma situação diferente, uma novidade, que foi entre as eleições e o dia que estamos agora a falar e os protestos que foram surgindo, o assassinato de duas pessoas bastante próximas de uma candidatura, da candidatura de Venâncio Mondlane e de um partido que é o Podemos. E estas eleições, convém também recordar o histórico de que Venâncio Mondlane, que é este novo candidato que surge e que aparentemente fica em segundo lugar nas eleições e que também está a dizer que ele próprio venceu as eleições, a sua candidatura nas eleições presidenciais foi validada e ocorreu. Mas a candidatura da força política, que era a CAD, que suportava Venâncio Mondlane às legislativas, foi chumbada, não foi aceita. Portanto, logo aí os alarmes das preocupações deveriam surgir. Poderíamos também aqui referir aquilo que é a preocupação para aquilo que são os índices de desenvolvimento humano, económicos, de pobreza de Moçambique, que são dos piores, não só africanos, mas em termos globais. E há duas perspectivas que eu acho que Portugal, não só nós, enquanto partido de oposição, mas a sociedade e, sobretudo, os governos, devem ter uma preocupação com Moçambique. A primeira, naquilo que é a defesa dos direitos humanos, da democracia e da liberdade. Moçambique não tem sido um Estado propriamente democrático, com este histórico que se falou. E depois há uma preocupação para aquilo que é a nossa comunidade que está em Moçambique. São mais de 30 mil pessoas permanentes que vivem e aqueles, normalmente os discursos dos governos, seja sobre Moçambique ou até quando foi sobre a Venezuela, por exemplo, e só dizer, sobre a Venezuela, o governo português e os governos do mundo inteiro foram muito rápidos a pronunciar sobre o que aconteceu na Venezuela. Sobre Moçambique, não há a mesma velocidade, o que é estranho. E isto para dizer... Mas tendo em conta a relação que Portugal tem histórica com Moçambique, não compreende essa prudência por parte do governo português e esta escolha de palavras mais prudente por parte do ministro? Não compreendo, porque isto não é uma questão de, podemos dizer assim, se calhar os governos não têm coragem. O problema é que acaba-se por sentir que há uma espécie de um trauma pós-colonial. E nós temos que deixar de ter esse trauma pós-colonial relativamente a Moçambique e aos outros países lusófonos. Até porque, por respeito àquilo que eles sempre pediram, que era uma emancipação, nós temos que os tratar como tratamos qualquer outro país, olhos nos olhos. Obviamente nós sabemos a relação histórica que temos com eles, mas isso não nos pode dar uma atitude nem de condescendência, nem de subserviência perante os regimes destes países. Temos que os tratar olhos nos olhos, com o mesmo nível de exigência e de respeito que temos para qualquer país. Portanto, se nós temos um nível de exigência com a Venezuela, com o Irão, para dar dois exemplos completamente diferentes, também o devemos ter com um país como Moçambique. Moçambique está ao nível da Venezuela, ao nível de transparência eleitoral, a seu ver? Não sei se não estará pior, e por isso aumenta a preocupação. Porque normalmente os governos têm aqui depois fazem este argumento da preocupação com a nossa comunidade que vive nestes países, na Venezuela ou em Moçambique. Daí eu te perguntar se a prudência não é o melhor caminho, tendo em conta que a prudência faz, a quantidade da comunidade portuguesa naquele país. Mas a prudência diz que a nossa comunidade localmente já sofre diariamente com, vamos lhe chamar, uma burocracia preconceituosa. Vamos lhe chamar assim. A nossa comunidade que vive em Moçambique, que trabalha em Moçambique, que quer investir em Moçambique, que investe em Moçambique, tem graves problemas, seja na burocracia para licenciamentos empresariais, na abertura dos negócios, seja até para ter atestados de residência permanente. Há uma burocracia preconceituosa com a nossa comunidade. E nós vamos continuar a ter muitos, como se costuma dizer, muitos caldos de galinha, não é? Muito cuidado na relação, quando a nossa comunidade que já lá está, que lá vive, já sofre diariamente com demasiada burocracia e uma pressão que limita aquilo que é a sua vida lá e também, para além, da vida depois dos próprios moçambicanos. Portanto, nestas duas perspectivas de uma solidariedade com o povo moçambicano, nós não estamos aqui a falar de apenas de uma relação entre Estados. A nossa preocupação é de solidariedade com o povo moçambicano que sofre
Como eu disse há pouco, o índice de desenvolvimento humano é dos mais baixos a nível mundial, o índice de pobreza é dos mais elevados a nível mundial. Para concluir, então, o governo devia ter uma ação mais forte, mais efetiva e definitiva sobre a condenação e a não aceitação destes resultados eleitorais. Não deve aceitar todos estes resultados perante aquilo que são os factos que se conhecem, as irregularidades que se conhecem, e deve, junto com o resto da comunidade internacional, sobretudo também da União Europeia, porque há bastantes projetos da União Europeia a decorrer em Moçambique, as comunidades internacionais, quando demonstram uma preocupação com algum país, é para pressionar os regimes locais a mudarem de rumo, a terem um rumo à democracia e ao respeito pelos direitos humanos.